Algumas pessoas me mandaram mensagem essa semana me perguntando sobre a síndrome mão-pé-boca, que é velha conhecida aí de algumas mães. O que é essa síndrome? Ou também conhecida como doença mão-pé-boca? Gente, a síndrome mão-pé-boca é uma doença viral causada por um vírus chamado Coxsackie, que é um enterovírus, ou seja, um vírus que mora no nosso trato gastrointestinal. E ele acomete principalmente crianças menores do que 5 anos. A forma de transmissão é basicamente por contágio com secreções de quem está infectado, com fezes infectadas, com secreções de tosse, de espirro, por objetos contaminados. É assim que a gente pega essa doença. Qual que é o quadro clínico, doutora? É assim. Começa como um resfriado. Então a criança vai tossindo, espirrando um pouco, aí dali a pouco ela começa a apresentar febre, que vai de mais ou menos 38 a 39 graus, perda de apetite. Aproximadamente 48 horas depois do início desses sintomas, começam a surgir as lesões na boca, nas mãos e nos pés. Essa é a apresentação que a gente chama de clássica, tá, pessoal? Então, na apresentação de síndrome mão-pé-boca clássica, depois de mais ou menos 48 horas de febre, você tem o surgimento dessas lesões lá na faringe, que é aquele fundo da boca, pode ter nas amígdalas também, e alguns bebês têm aftas aqui na mucosa por dentro, né? E essas lesões também nas mãos, elas são vesículas. O que são vesículas? Vesículas são bolhas pequenininhas que podem inclusive ficar cheias de pus e se romper. Essas lesões são dolorosas, principalmente na boca. Isso piora mais ainda o apetite da criança. E podem as lesões das mãos, do bumbum, porque também podem surgir no bumbum, entre as coxas. Essas lesões podem coçar e incomodar bastante a criança. Quanto tempo o seu filho precisa ficar afastado porque ele está transmitindo ainda a doença? Pelo menos 7 dias, tá, gente? 7 dias aí se ele for para creche, se ele for para escolinha. Lembrar que as fezes da criança continuam eliminando esse vírus por 4 semanas depois que ele melhorar. Então, 4 semanas é um mês, é bastante tempo. Então, toda vez que alguém for limpar o seu filho, que você for trocar as fraldas, claro que a gente tem que sempre ter esse cuidado, mas principalmente num período infeccioso desse, você precisa lavar as mãos. É uma doença rara em adulto, mas pode acontecer também. E qual que é o tratamento? Como toda doença viral, ou pelo menos a maioria delas, a gente não precisa tratar, porque tem um ciclo que vai encerrar esse quadro. A gente vai tratar basicamente os sintomas. Então, o seu filho está com febre, a gente vai tratar a febre dele. Pode ser com qualquer analgésico que ele não tenha alergia